Galerinha do Sintetizando, sejam todos muito bem-vindos. Alguns de vocês já se perguntaram se é possível ter superpoderes? Já foram feitas experiências um pouco estranhas ao longo da história. E aqueles superpoderes que nós vemos em filmes HQs também são objetos de investigação científica. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Nós vamos sintetizar. Sejam todos muito bem-vindos. Durante a Segunda Guerra Mundial foram criados personagens com uma função patriota para encorajar o povo a lutar na linha de frente da guerra e estabelecer a propaganda dos países, as potências, contra os seus inimigos. Todos conhecem, ou a maioria de vocês devem conhecer, alguns desses personagens. O primeiro que nós vamos falar aqui é o personagem The Child. Ele é o primeiro super-herói patriota e foi criado um pouco antes do Capitão América. Em The Child, um químico chamado Joey Higgs e filho de Tom Higgs, que teria sido morto por um sabotador chamado Hans Fritz, Joey encontra a fórmula química que seu pai estava tentando fazer para poder fazer uma manipulação no corpo e criar um super soldado. Com a busca dos nazistas por esse super soldado, o pai de Joey acaba morto pelo sabotador. E outro herói, esse bastante conhecido, apesar de não ter sido o primeiro super-herói patriota, é o Capitão América. Capitão América, ele é baseado em Steve Rogers, que era um rapaz franzino e queria fazer de tudo para servir na frente de batalha. Mas a aparência e o formato do corpo de Steve Rogers acabou complicando e o mesmo foi dispensado do exército. Porém, a sua vontade era tão grande de servir ao país que acabou se submetendo a um experimento para a criação de super soldado. E com a morte do cientista pelo agente duplo durante o experimento, acaba que o único cientista que tinha a fórmula acaba falecendo. E então, o Capitão América, Steve Rogers, se torna o único super soldado existente naquela força criada durante essa história em quadrinho. Mas a busca pelos super soldados não se limitou à história em quadrinhos. Muitos de vocês já devem conhecer alguns dos experimentos realizados durante a Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler e os nazistas realizaram diversas experiências para poder tentar criar um soldado em condições superiores e com uma força maior que a do inimigo na frente de batalha. Mas engana-se quem pensa que somente os nazistas tentavam colocar os seus soldados em uma posição de superioridade. Na realidade, as potências do eixo e as potências aliadas utilizavam anfetaminas para poder manter os seus soldados em um nível de prontidão acima do comum. Os britânicos, por exemplo, utilizavam um composto chamado benzedrine, ao tempo em que os alemães utilizavam um composto chamado de pervitin. E não para por aí. Hoje, na frente de batalha, já se utiliza um composto chamado de providil. Esse composto é capaz de manter um soldado em prontidão por até 40 horas, sem efeitos colaterais. Porém, você vai se impressionar com outros experimentos que já foram realizados. Muitos nem imaginavam, mas a ficção, a história em quadrinhos e os filmes inspiraram muitos experimentos ainda além. Que tal ter uma capacidade de visão remota e poder enxergar muito além e descobrir locais jamais descobertos? Apesar da visão psíquica, que é como é chamada a visão remota, não ter muita credibilidade por remeter a videntes, o governo americano já gastou 20 milhões nesse tipo de experiência. Os seus idealizadores foram os físicos e parapsicólogos Russell Targ e Harold Puthoff, do Instituto de Pesquisa da Universidade de Stanford.
E aí, já imaginou poder enxergar além do que as pessoas comuns enxergam? Essa possibilidade daria a capacidade a um super soldado de enxergar o inimigo em locais muito distantes. Um outro projeto realizado pelo governo americano é conhecido por armadura interna, lembrando um pouco aquela capacidade que o personagem da ficção chamado de Wolverine tem. A armadura interna consiste em estudar o corpo humano a partir de alguns exemplos do reino animal, dando a capacidade ao homem de enfrentar condições absurdas relacionadas à radioatividade, a doenças e outros males ou problemas e adversidades que o homem possa vir a enfrentar. Esse tipo de estudo está sendo feito agora pela Agência Americana de Pesquisa e Projeto de Defesa. A armadura interna é, sem sombra de dúvida, mais um desses estudos ligados aos super soldados. E aí, conhecia alguma dessas experiências citadas no vídeo? Tem alguma outra experiência para falar? Deixe nos comentários. Siga-nos no Instagram, @canal Sintetizando. Deixe a sua sugestão diretamente que nós estaremos analisando e trazendo aqui nos próximos vídeos. Aproveite para compartilhar e fazer outras pessoas conhecerem o nosso projeto. Será muito bem-vindo. E até o próximo capítulo, pessoal. Valeu!